Amém? Vamos iniciar. Quem tiver revista, acompanha comigo. Quem não tiver, vamos acompanhar com a Bíblia. Amém? Essa é a lição número 8, seria, no caso do dia 25 de maio, no domingo, né? Hoje é dia 23/5/2025. Inicia-se a Escola Bíblica, lição número 8. E diz assim, ó, a fidelidade na mordomia cristã. É o título de hoje. Um chamado à responsabilidade e ao compromisso. O textuário de hoje se encontra lá em Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. A verdade aplicada dessa noite. O discipulado cristão envolve lidar com bens materiais e as finanças conforme os princípios bíblicos. Os objetivos da lição dessa noite: saber que a avareza e o egoísmo desagradam a Deus. Hoje nós vamos falar sobre finanças, de acordo com a palavra de Deus, amém? Objetivos, continuando aí: ressaltar que a fidelidade leva o crente a reconhecer que tudo vem de Deus. Compreender que todo cristão prestará contas de sua mordomia, amém? O texto de referência nessa noite está em Lucas 16. Quem quiser acompanhar na Bíblia aí, Lucas, Evangelho segundo escreveu o médico amado Lucas, lá no capítulo 16, eu peço que os irmãos acompanhem, versículo 16, a partir do verso 1. Os irmãos encontraram? Amém? Posso ler aí o texto de referência? Lucas 16:1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? O seu senhor falando, né? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, e de mendigar tenho vergonha. 4. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for despossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos seus devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite, e disse-lhe: toma a tua obrigação, e assentando já escreve 50. Nós vamos explicar mais para frente, vamos entender, né? As palavras do Senhor. Introdução. O exercício da mordomia cristã está fundamentado na verdade bíblica de que tudo pertence ao Senhor. Irmão Carleandro, vamos só para a gente começar aí. Abra em Salmos 24:1. Irmão Vitor, pastor Vitor, abre em Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8, por gentileza. Lê para a gente aí, por favor. Do Senhor é a terra e as suas plenitude, o mundo e aquele que nele habita. Pode ir. É o irmão Vitor. Espera, encontrar aí. O dele é Ageu, profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8. Nós vamos entender quem é o dono de tudo nessa noite. Existem milhões e milhões de empresas no mundo. Eu estava falando até esses dias. Eu falei hoje, inclusive. E vou dar um exemplo aqui. O meu patrão é um cara muito rico. O cara é um cara milionário. São dois irmãos. Um trabalha com café. Café hoje em dia, né? Quem tem café tem ouro, né? Eu chamo de ouro preto. E o outro trabalha em construção de rodovias. São empresários bem-sucedidos, como exemplo. Mas, como exemplo, eles são mordomos. Eles não são os verdadeiros donos. Assim como os milionários e os bilionários que existem no mundo, como Bill Gates, né? Como Elon Musk, que é um homem atualmente um dos homens mais ricos.
o Jeff Bezos, né? Que é o dono da Amazon. Então são bilionários. Pode ler, irmão. Ageu capítulo 2, versículo 8. Só a parte A. Ageu 2, 8. 8, isso. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Obrigado, irmão Vitor, e obrigado, irmão Carleandro. Do Senhor, está lá em Salmos 24. Isso aqui é só a introdução, tá? Do Senhor é a terra, ou seja, o planeta Terra, e a sua plenitude, seus moradores e tudo que nele há. Ou seja, quem é o dono do universo? Todos os irmãos já sabem. Quem é o dono do planeta Terra? Certo? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, tudo é dele. Certo? Só que a Bíblia fala que a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, como mordomos, como administradores. E é o que nós vamos falar nessa noite. Deus fala, minha é a prata, meu é o ouro. Se você tem ouro guardado na sua casa, se você tem dinheiro na sua conta, a Bíblia está falando aqui que tudo pertence a Deus. O que você tem, isso. Pode falar com o microfone aí. Quer falar, irmão Vitor? Na Bíblia, daí que vai dizer assim, ó. Porque toda prata e todo ouro a mim pertence, disse o Raifá, disse o Senhor. Glória a Deus. Ou seja, todo o dinheiro que você tem na conta, a casa que você tem, a família que você tem, os seus bens, os seus carros, motos, bicicleta. A Bíblia fala que tudo pertence a quem? Ao Senhor. Tudo pertence a Deus. Ou seja, você, nessa noite, é um mordomo. O que é um mordomo? Alguém sabe me dizer o que significa a palavra mordomo? Isso aqui é a introdução. Muito bem. É a pessoa que administra os bens do outro. E quem é esse outro aqui nesse caso? Quem é o dono de tudo? Então, se você tem uma vida, você tem uma família. A família que Deus te deu, você está administrando para quem? Para Deus. A empresa que Deus te deu, você é só um mordomo. Você é um administrador, você é um gestor. Amém, irmãos? Para continuar aqui a introdução. Amém? Assim, o discípulo de Cristo. Alguém lembra o que é discípulo? Já falamos em várias outras aulas. O alunos. Então você nessa noite é discípulo de Cristo, você é aluno. Aluno. Deve ter profundo senso de responsabilidade e consciência de que prestamos contas ao Senhor, de que prestaremos contas ao Senhor de como administramos o que nos foi confiado, inclusive os bens materiais e as finanças. Amém? Essa é a nossa introdução da noite. O princípio da mordomia. Para gravar na mente dos irmãos. O que é mordomia? Os irmãos lembram? Isso. Lembra aí de administrador. É você, faz de conta que você está numa empresa e você administra aquela empresa para outra pessoa. Só que nesse caso você está administrando para quem? Amém? Para Deus, para o Senhor. Lucas 16, 1 ao 13. Temos uma das parábolas de Jesus sobre as riquezas, sobre o dinheiro. Portanto, o discípulo cristão inclui a maneira como lidamos com o dinheiro e os bens materiais. Alguém já leu Provérbios? De capa a capa? De Provérbios completo? Quem já leu Provérbios todo aí, por favor, não se vergonhe, levante a mão. Amém? Eu recomendo, leia Provérbios. Ele é um livro que fala de sabedoria e fala muito sobre finanças. Eu estou lendo nesse momento. Amém? Recomendo, leia Provérbios. A primeira parte do Evangelho 16 de Lucas encerra com uma advertência do Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque um há de aborrecer e o outro há de amar. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
Pastor Vitor, você sabe me explicar o que significa isso nessa noite? O senhor lembra, o senhor sabe. Fala, vai lá na sua memória que você sabe. Deus é o dinheiro. Ok? Alguém mais sabe? Tem mais significados. Só para os irmãos. Deus do dinheiro, Deus da riqueza. Também. Tem mais. É tudo no mesmo rumo, tá, gente? Só para peneirar o que o irmão Vitor disse. Fala aí, Carlão. Posso perguntar? Você está certo disso? Não lembro, não. Nenhum servo. O que é servo? Alguém lembra o que é servo? No original, lá no... É escravo. O que é um escravo? Ele não tem vontade própria. No original, servo é escravo. Ele não tem vontade própria. Quem é que manda no servo? E quem é o Senhor dos senhores? Amém, irmãos? Estão todos entendendo? Posso prosseguir? Continuando. Nenhum servo, ou seja, se você está aqui querendo buscar o Senhor, você é o quê? Nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus, com letra maiúscula, e a Mamon, que vem de mamona, que vem lá do aramaico, que é riquezas, igual o irmão Vitor falou. Significa riquezas, bens materiais. É o apego aos bens materiais. E o que é que isso pode se tornar na vida de uma pessoa? Idolatria, que vem de avareza, que é o amor ao dinheiro. Posso continuar? Mamon, né? Lucas 13. Daí a necessidade de buscar no Senhor sabedoria e habilidade necessárias para administrar o que Deus permite que esteja sobre a nossa responsabilidade. 1.1. O conceito de mordomia. A expressão mordomia cristã refere-se, é o que eu já falei anteriormente, à gestão dos bens que nos são dados por Deus, ou seja, a administração. Mordomia é você ser capacitado por Deus para administrar. É você ser um mordomo. Você vai lá e fala para os outros, faz isso, faz isso. É a mordomia. É você administrar. Amém? A raiz da palavra vem do grego oikonomia, termo encontrado em alguns trechos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel. Eu creio que todos aqui já leram. Eu tenho certeza. Quem não gosta dos evangelhos, né? É maravilhoso. Continuando aqui. Na Bíblia, o termo mordomia também é traduzido por despenseiro, cuja característica principal é a fidelidade. Continuando aqui, já eu vou pedir para os irmãos lerem a Bíblia, tá? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se-nos dos despenseiros, dos mordomos, que cada um se ache fiel. Amém? 1 Coríntios 4, 1 e 2. O princípio da mordomia, portanto, refere-se ao cuidado que o cristão fiel deve ter com todos os bens recebidos de Deus, sejam materiais ou espirituais. Qual é uma das maiores mordomias que Deus nos proporciona nos dias atuais? Alguém sabe me responder? Sim. Família. Que Deus... Isso, meu garoto. A família. Primeira coisa mais importante. Só tem uma coisa que a família fica ali um pouquinho abaixo, né? Entre aspas, né? A primeira, alguém sabe? A mais importante de todas? Amar a Deus, que significa salvação e família. Por quê? Se eu tiver uma família bagunçada, desestruturada, até minha salvação eu posso perder. Porque a Bíblia fala que aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que o É o que nós estamos falando nessa noite. É pior do que o infiel. É pior, no tradução, é pior do que o descrente. No tradução, é pior do que o incrédulo. A pessoa que não cuida da própria família, a Bíblia fala que é pior do que o infiel, é pior do que o descrente, é pior do que o infiel. Continuando aqui. Calma aí. Com certeza.
Bispo Samuel Ferreira, no sentido cristão, a mordomia se refere basicamente à oportunidade de servir a Deus com tudo aquilo que Ele nos concede durante a nossa vida profissional e, é claro, em todas as áreas da nossa vida. Né? Os bens que nos foram dados a administrar são tudo o que conquistamos nessa vida. Propriedades, posição social, família e até mesmo nosso corpo físico. Também nós temos que administrar. Olha só, né? Porque sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então, nós temos que cuidar de quem? Do templo de Deus. Outra tradução fala do santuário de Deus. Então, você é templo, você é santuário. Amém? Continuando aqui. Todas as coisas nos são colocadas à disposição pelo Supremo Deus, durante algum tempo, a fim de serem bênção universal, mas na realidade não nos pertence. Interessante isso aqui, eu estava lendo isso aqui, é bem interessante. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso aqui? Tudo que nós temos na vida, tudo é emprestado. Tudo. Por isso que a Bíblia chama nós de despenseiros, de mordomos, de administradores. Tudo é emprestado. Meu cabelo já foi embora, né? Essa conta aqui já paguei. Brincadeira, gente. Vamos lá, continuando. Você é um mordomo fiel? A pergunta de Deus para você nessa noite, para mim nessa noite. Você tem sido um mordomo fiel? Tudo que somos e temos pertence a Deus. A irmã pode abrir lá para a gente, lá em 1 Crônicas, lá no Velho Testamento, 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12. O irmão João abre lá para a gente em Lucas 16, do 1 ao 13. Por favor. 1 Crônicas 29, 11. Lucas 16, do 1 ao 13, e a irmã vai ler primeiro aqui, tá? Do 1 Crônicas 29, 11 e 12, por favor. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Glória a Deus. Deus está afirmando novamente quem é o dono de tudo. Tudo pertence a Ele. 12, verso 12. É isso mesmo. Riquezas, 11 e 12. riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e tudo dar força. Glória a Deus. Então, a Bíblia está nos afirmando que tudo pertence a Ele. Todo poder, toda honra, toda glória, todo louvor, tudo pertence a Ele. Toda a humanidade. Tudo pertence a Ele. Irmão João. Isso, pode ler aí. Arrocha aí. Era pastor Vitor, isso, amém. Diz Jesus também aos seus discípulos: e havia certo homem rico que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele, estas dissipando os seus bens. Chamou-o então, lhe disse: que é isto que ouço dizer de ti? Preste conta da tua mordomia, porque já não pode mais ser meu mordomo. Disse, pois, o mordomo: consigo o que hei de fazer, já que o meu senhor me tira a mordomia para cavar, não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Agora se o que vou fazer para que, quando for desapossado da mordomia, que me receba em sua casa, e chama a si cada um dos devedores do seu senhor.
Perguntou o primeiro: quanto devo ao meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: tomai a tua conta, senta-te depressa e escreva 50. Perguntou depois o outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coro de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreva 80. Amém, Senhor. E Amém. o lavou aquele senhor ao injusto, mordomo, por haver procedido com sagacidade, porque os filhos deste mundo são mais zangazes para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda: granjeai o amigo por meio da riqueza, da justiça, para que, quando vos faltares, vos receba ele nos tabernáculos eterno. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é justo no pouco, também é justo no muito. Se, pois, na riqueza injusta não foste fiel, quem vos confiará as verdadeiras? E se o olheiro não foste fiel, quem vos dará o que é vosso? É o 12? Tá bom. Até aí, tá bom. Amém. Amém, irmãos? Então, a parábola do mordomo infiel. Jesus conta essa parábola, que é uma história, que serve no mundo espiritual e em várias as áreas. Para nos falar de um mordomo, que ele fala que havia um certo homem rico, um homem poderoso financeiramente, e ele tinha um mordomo, o quê? Um administrador. Só que esse mordomo começou a dissipar, acabar com tudo. E o cara, ele era maldoso. Tanto que ele era infiel. A Bíblia chama ele de infiel. E chamando, disse: que é isto que ouço de ti? Ele começou a ouvir do mordomo: rapaz, estão falando de você que você está acabando com as minhas coisas. E ele fala, e o mordomo disse, aí ele fala aqui, ó: dá contas da tua mordomia, ou seja, da sua administração, porque já não poderás mais ser meu mordomo. Os infiéis, a Bíblia fala que não vai ter um lugar muito bom não, né? E aí ele começou a pensar. Aí Jesus faz uma comparação entre os fiéis e os infiéis. Eu sei que o mordomo diz consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso. Ele imaginou: poxa, eu não vou cavar buraco não. Ele deve ganhava bem. Aí ele fala: cavar eu não posso. E mendigar, tenho vergonha. Ele falou: se eu virar mendigo, eu vou ter vergonha. Então, aí ele teve uma ideia. Já sei. Tem um monte de gente devendo para o meu senhor. Aí ele chamou um, dá um exemplo aqui, né? Você está devendo quanto, meu senhor? Para fulano, o meu senhor lá, o nome dele é Vitor. Dá um exemplo, né? Está devendo quanto? Estou devendo R$100. Coloca aí que está devendo 50. Ele recebeu os 50. Aí chegou outro, está devendo quanto? Estou devendo 50. Coloca aí que está devendo 25. Um exemplo, né? Aí ele recebeu o dinheiro, todo mundo que estava devendo para o seu senhor. E a Bíblia fala que o Senhor elogiou aquele mordomo. Olha só, o cara agiu de malandragem e ele ainda foi elogiado. Interessante. E aí Jesus comparou, e ele fala que os filhos das trevas, ou seja, esse mordomo era filho das trevas, ele não temia a Deus. A Bíblia fala que ele foi mais prudente do que os filhos da luz. Ou seja, muitas das vezes, as pessoas que estão lá no mundo são mais prudentes do que quem está na igreja. Aí vamos nas partes das finanças. Às vezes, quem está no mundo, ele sabe administrar as finanças. Ele procura fazer gastos necessários. Ele não sai torrando tudo. Ele consegue fazer um pé de meia, ele consegue guardar. Já às vezes os cristãos torram tudo. Aí ele pensa assim: não vou levar nada daqui mesmo. Dá um exemplo, né? Aí ele não pensa nunca em investimentos. E às vezes, não é só investimento financeiro. Ele não investe no quarto em falar com Deus, que é um mau investimento. Entendeu? Ele não investe, às vezes,
no esposo ou na esposa, que a gente pensa às vezes só em dinheiro, não é? Não investe tempo na palavra de Deus. Olha só que interessante. Então, Jesus fala que aquele filho das trevas, o cara não tinha temor de Deus, mas ele fala assim, ó, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Ou seja, quem é os filhos da luz? Foram aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Amém? Todos entenderam o que eu queria passar aqui nessa noite? Amém? Continuando aqui, gente. O tempo é corrido, vamos lá. O mordomo fiel administra os bens que recebe segundo os padrões e orientações do dono dos bens e não segundo os seus desejos. Deus é dono de tudo, como já falamos, da vida, do tempo e do dinheiro. E o cristão deve viver como administrador fiel de tudo o que lhe é confiado. Um administrador ou mordomo cuida da riqueza de outrem. Na realidade, essa é a verdade de toda posse de bens materiais, porquanto, em última análise, ninguém possui qualquer riqueza material. A gente pensa que tem muita gente que tem muito dinheiro, né? Ele pensa que tem alguma coisa, mas ele não tem nada. Uma frase que eu ouvi na época da pandemia, que eu já falei várias vezes, fala assim, ó, de um bilionário, eu não lembro se era do HSBC ou era do Santander. A filha dele postou assim, ó, o meu pai tinha todo o dinheiro do mundo, mas morreu por causa de uma coisa que era de graça. Uá! Que Deus, a Bíblia fala que, no Velho Testamento e no Novo Testamento, que Deus dá respiração a todos os filhos dos homens. E nele nós existimos e nos movemos. A Bíblia fala que quem dá respiração para nós é Deus. E o cara morreu por uma coisa que Deus dá de graça. E muitos, né, perdemos amigos, parentes, muitos foram recolhidos. Deus tem um propósito cada um. Mas esse cara que era bilionário, ele morreu por uma coisa que todo dia ele podia ter gastado todo o dinheiro do mundo. Se Deus falasse assim, fica, ele não. Se Deus falar vai, ele não fica, não adianta. Quem dá a última palavra é o Senhor. Então, quem é o dono do tempo, da vida, mais uma vez para mostrar o quanto nós somos pequenos diante de Deus. O quanto nós somos insignificantes, entre aspas, né? Na nossa pequenez, né? Amém? Os irmãos estão entendendo? Posso continuar? Então vamos lá. Administrando os bens recebidos. O mordomo da parábola não agiu corretamente. Além de mau administrador, ele ainda fraudou os bens do seu senhor. Deus é justo, por isso não aprova nenhum tipo de negócio fraudulento. Quem enriquece às custas de mentiras cai em uma armadilha mortal. Está lá em Provérbios. Por sua vez, os mordomos fiéis serão abençoados. Na parábola, a má fama do empregado chegou ao patrão, que logo avisou que o tiraria da administração dos seus bens. Ou seja, se nós não administrarmos bem aqui na vida terrena, o que vai acontecer? Alguém sabe? Pastor Vitor? Se eu não administrar o que Deus está me dando aqui na terra, por exemplo, eu não faço exercício, dou um exemplo aqui, eu não faço exercício físico, eu só como coisa gordurosa, eu só faço besteira com o meu corpo, né? O que vai acontecer? Pode ter um infarto mais rápido, morrer, né? E aí? Oi? Vai ter um encontro. Sim, vai ter que prestar conta mais rápido. Porque a Bíblia fala assim, ó, não sejas louco, senão morrerá antes do tempo. Né? Não seja sábio demais e também não seja louco. E tem gente que pode antecipar, a gente pode antecipar a nossa vida. Até nisso Deus nos dá o poder de administrarmos. Se eu pegar minha moto aqui e sair na BR aqui, igual doido aqui, eu conheço gente na empresa que, né, infelizmente, perdeu a vida em acidente. Então nós não somos nada. Entendeu? Tem gente que vai lá e faz besteira. E tem gente que vai fazer besteira que Deus tem misericórdia ainda. E glória a Deus que Deus dá sempre chance. Porque Deus é bom. Amém? Na parábola, a má fama do empregado chegou ao patrão, que logo avisou que o tiraria da sua administração dos seus bens. Comentário bíblico de Bacon. Esse administrador cuidava dos negócios e bens do homem rico. Quem é esse homem rico? Alguém sabe? Na parábola? É o próprio Deus. Amém? Incluindo as propriedades. Ele devidamente havia recebido amplos poderes para administrar e controlar as riquezas do dono e, portanto, tinha várias oportunidades de ser desonesto.
ele foi acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. A palavra grega traduzida como dissipar significa literalmente desperdiçar, né? Aí, às vezes, o cara desperdiça a vida. Vou dar um exemplo. Eu já desperdicei muito a minha vida. Eu bebia muito. Os irmãos sabem a dificuldade que eu tive até parar de beber. Os irmãos tinham que... Jesus, orar muito por mim. Glória a Deus, aleluia. Mas eu desperdiçava a minha vida. Tipo, de 7 dias na semana, 5 dias eu estava bêbado. Olha o tanto que eu desperdiçava a minha vida. Desperdiçava a minha vida cheirando pó. Desperdiçava a minha vida fumando maconha. Desperdiçava a minha vida fazendo outras coisas, me prostituindo. E fazendo aquelas coisinhas que o diabo gosta. Que a nossa carne gosta, né? Então, às vezes nós desperdiçamos o que Deus nos dá. E quantos eu conheci, que infelizmente partiram já dessa terra. Conheci gente que bebeu, foi tirar um cochilo, até hoje está dormindo. Entre aspas, né? Quando ele acordou, eu já tinha saído fora do corpo. Então, e de pessoas novas, 20 e poucos anos. Aí engatou na cachaça. E pessoas que começaram a ir para a igreja, ter oportunidade de buscar Deus. E desperdiçaram o que Deus deu. Então, que nós não venhamos refletir e não desperdiçar. Pode falar, pastor Vitor. Olha o que diz aqui em Lucas 10, versículo 16, vai contar a parábola do rico insensato. Ele disse assim: e lhe pôs uma parábola à terra, certo homem rico produzia com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: o que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei o meu celeiro e construirei outros ainda maior. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositado para muitos anos. Agora tranquiliza-te, coma, beba e diverte-te. Contudo, Deus lhe falou: tolo, essa mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens e tesouros, para quem ficará? Isto também acontece com que poupam a riqueza para si mesmo. Não é rico para Deus. Ou seja, tem muitas pessoas que amam a riqueza e esquece, né, que aquele que é rico, que ama a riqueza e em si mesmo pensa só em si, para Deus ele é pobre. Né? Amém. É isso mesmo. Né? Jesus, só resumindo aqui o que o irmão falou. Ele fala que Jesus conta essa parábola do homem rico. Ele era fazendeiro, né? Ele tinha celeiros. E aí, naquele ano, ele colheu muito. Aí ele pensou: o que eu vou fazer? Só resumindo o que o irmão Vitor estava falando. Vou destruir esse celeiro aqui. Vou fazer um maior. Que maravilha. Eu estou abastado, eu estou bem financeiramente. E aí ele teve essa ideia. E aí Deus olha lá de cima para ele e fala assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E para quem o tens preparado? Assim é aquele que é rico para consigo mesmo e não para com Deus. Ou seja, ele pensou só aonde? Só nessa vida. Ele só pensava no aqui. E detalhe, ele falou assim para a alma dele: alma, folga, aproveita, vamos para a balada. Esse folga aí está falando de festa, festeja. Só que aí Deus olha só, raramente, né? Você vê a palavra de Deus chamando de louco. Assim, no Velho Testamento chamou de tolo, né? Mas no Novo Testamento, louco, Deus falando: esta noite pedirão a tua alma. E para quem você tem preparado? Para quem eu tenho preparado? Olha só que interessante. É a pergunta que Deus faz para todas as pessoas do mundo. Que um dia a alma vai ser pedida, igual o irmão Vitor falou. Interessante, amém? Glória a Deus, entendimento aí, top. Glória a Deus, aleluia, pela vida do nosso pastor. Continuando aí. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Eita. Continuando aqui. Eu parei, Jesus. O 2? Eu ensinei que a expressão mordomia cristã refere-se à gestão dos bens que não são dados, que nos são dados por Deus. O Pai zeloso. Todas as coisas pertencem a Deus, que nos oferece suas muitas bênçãos. Como um Pai zeloso, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. A Bíblia fala que, se vós, sendo maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará presentes, dará dádivas àqueles que lhe o pedirem. Se nós, sendo maus, a Bíblia chama nós somos maus, coração mau às vezes, né? Às vezes nós estamos com raiva, a gente se estressa, a gente, depois tem que pedir perdão. Nós somos falhos. A Bíblia fala assim, se vós, sendo maus, sabeis das boas coisas, na outra tradução, sabeis dar bom presente aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará dádivas àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, Deus é que nos concede todas as coisas. Só que nós temos o quê? Que pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede e todo o que busca e o todo o que bate, abre-se-lhe-á a porta. Amém? É o que Deus tem falado para você nessa noite. Continuando aqui. Eu acho que eu tenho um déficit de atenção, só pode, calma aí. Vai dar certo. Isso, porém, não significa que temos livre gestão sobre as coisas que recebemos do alto. É preciso empenho para administrar os bens e finanças sobre nossa responsabilidade, sendo bom mordomos que Deus nos confiou. O caráter do mordomo fiel. No livro Que Pregues a Palavra, de 2019, que é do bispo Abner Ferreira, do pastor Marcos Santana, comentam que a mordomia é um assunto relevante, que exige nossa atenção como discípulos de Cristo. Consideramos que somos discípulos de Cristo. A quem pertence o nosso ser. É o que nós já lemos no Salmo 24, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Precisamos estar atentos a esse importante aspecto da vida cristã. A parábola do mordomo infiel nos ensina que o verdadeiro caráter cristão se expressa também no modo como lidamos com os bens que Deus nos confia. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Alguém sabe explicar essa passagem? Tem algum pequeno entendimento? Billy? Você posso perguntar? Vamos. Se alguém não souber, vamos continuar. Vai dar certo. Quem é fiel no mínimo, Jesus está falando para você, se você for fiel no mínimo, nas pequenas coisas, nessa terra aqui, que Deus já está te capacitando para você administrar. A Bíblia fala que você vai ser fiel no muito. E quem é infiel nas pequenas coisas, também vai ser infiel quando Deus colocar no muito. Tem pessoas, né? Que ela sai, vai crescendo, vai crescendo. Só que aí, meu amigo, ela sempre foi infiel no pouco. Quando ela estiver lá em cima, ela vai ser o quê? Infiel no muito. E aí Deus quer fazer o quê? Com quem é fiel no mínimo, ele vai honrar no muito. O que ele fala disso aí? A Bíblia fala que aquele que crê em Jesus, que for fiel até a morte, a Bíblia fala que com ele vai reger as nações, vai governar. Você sabia que lá no céu também vai ter títulos de autoridade? Está escrito na palavra do Senhor? Dependendo da sua fidelidade aqui, conforme foi a tua fidelidade com Deus, durante a sua jornada terrena aqui na terra, lá na glória, é aí que você vai receber o seu galardão ou não. Então, é a coisa de nós pensarmos, né? Que é muito sério. Já pensou? Às vezes você foi um cara que serviu o Senhor, serviu no altar, mas nas pequenas coisas era infiel. E aí, no final, né? Dava os vacilos, mas é quando chega na hora do galardão. Ai, Jesus. Vou dar um exemplo aqui que eu gosto de falar, que eu já falei várias vezes. Aquele ladrão da cruz, todo mundo fala dele. Agora imagine, ele foi salvo, não foi? Tinha um da direita e um da esquerda. O da direita foi salvo, né? Foi, Billy? É da direita, né? O da direita foi salvo. Só que lá em Mateus, quando você volta lá no Evangelho de Mateus, a Bíblia fala que ele mandou Jesus descer, ele falou, desce da cruz também, ele começou a blasfemar de Jesus. Tô certo? Ele blasfemou. Só que quando aparece lá em Lucas, quando aparece no Evangelho de Lucas, ele se arrepende. Na mesma cruz que o cara blasfema de Jesus, ao lado de Jesus, à direita, passa pouco tempo, poucas horas, ele se arrepende.
E a Bíblia fala que, aí Jesus fala o que para ele? Ele fala para Jesus o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lá todo arrebentado, por causa de cada um de nós, por causa de você. Ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora você analisa aí, raciocina. Imagina o galardão desse ladrão da cruz. Tenta pensar aí qual galardão que ele vai ter. Eu não sou Deus não, tá, gente? Só para você ter uma imaginação. Eu não sou nada, não sou. Agora imagine. Agora vamos raciocinar no galardão do nosso irmão Paulo. Os dois foi salvo, sim ou não? Paulo e o ladrão da cruz, da direita, foi salvo, sim ou não? Agora você vai ver a diferença do galardão dos dois. Vocês vão ver quando chega lá na eternidade. Você pode ter certeza que Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Tem irmãos aí que vai lá, dá de exemplo, né? Não exaltando o homem. A pessoa aceita Jesus, ele vai lá e oferta o quê? A palavra de Deus na vida daquela pessoa. O outro irmão está ali, vai lá e um copo d'água. A Bíblia fala que se você der um copo de água para um daqueles que creem em mim, Jesus falando, nem por isso deixará de perder o seu galardão. Você vai receber galardão até por um copo de água. Você está aí fazendo com amor e com honra. Olha só. Nas mínimas coisas, nas grandes coisas que você faz para Deus, nas mínimas. Se você está fazendo com amor para o Senhor, Ele vai te recompensar. Amém? Isso faz parte da mordomia e da administração. Continuando aqui. Estão entendendo, irmãos? Se eu estou falando rápido, vocês falam, vai devagar aí, vai devagar. Ixi, vai dar tempo. Continuando aqui. Comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal. É importante evitar julgamentos equivocados. Muitas pessoas ricas são cristãs autênticas e amadurecidas. Quem nunca pensou assim, olhou para um rico e falou assim? Quem nunca? Imagina agora. Quem nunca? Eu creio que já passou isso na mente de vocês. Olhou para um rico assim, aí lembrou da passagem da Bíblia e falou assim, aquele cara é muito rico, com certeza ele não vai ser salvo. Quem já pensou na mente uma vez assim? Eu já pensei. Esse cara tem muita grana, esse para ser salvo, ixi. Jesus falou que é mais fácil passar um camelo, né, pastor Vitor? No fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Só que aí cada texto tem o seu contexto. Isso, é isso mesmo. Por quê? Vamos lá, voltar na Bíblia, nós até, né, a gente fala sobre isso aí. Davi, foi rico sim ou não? José, do Egito, foi rico? Sim ou não? Depois da bênção, quando chegou lá, quando Deus honrou ele. Sim ou não? Jó, foi rico sim ou não? Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, hoje ele é considerado o mais rico que o Elon Musk. Trilionário. O Elon Musk não chegou ainda. Vocês podem pesquisar depois a fortuna dele, que estima-se de acordo com os cálculos da Bíblia, tá? O cara foi, se brincar, o único trilionário. Até agora ninguém alcançou a fortuna de Salomão. De acordo com os... E aí, Salomão? Deu uns vacilos, mas eu creio que foi salvo. Moisés também, depois, entendeu? Aí você vai ver. Mas como é que pode, né? Por quê? Por que eles foram salvos? Posso perguntar? Pela fé. E porque eles amavam a Deus em primeiro lugar. Porque eles cumpriam o mandamento. Mesmo sendo falho. Davi. É um cara mais falho que Davi? Quando você se olha todo falho, você lembra de quem? Mas quando você vai orar assim, Senhor, eu quero ser um homem segundo o teu coração. Quem nunca orou essa oração? Até hoje o cara tem um exemplo. Aí quando você lembra de um amigo de Deus, você lembra de quem? Abraão. E do homem que era louco por Jesus? Paulo, Pedro, Tiago, João no barquinho. Fala isso para os meus filhos. Então, você está vendo? Eles amavam a Deus em primeiro lugar. Pode falar, pastor. Verdade. Falar alguma coisa? Seguir.
o problema não é nem tanto o dinheiro. Porque o que tem de pobre, avarento, É verdade. que pensa que é rico e a avareza sobe pro coração e se torna até feitiçaria, né, que a Bíblia fala. Aí falou de todos esses homens ricos, foi rico, mas só que tem pobre, igual Ananias e Safira, que não era rico, mas por causa de pouco dinheiro, mentiu para o Espírito Santo de Deus e os dois foi fulminado, morreu os dois, né? Não é a quantidade, é o dinheiro verdadeiramente no coração da pessoa, né? Porque o pobre avarento é pior do que um rico que morrinha. Verdade. Aí a pessoa vai ler aquela passagem, às vezes não vê direito, está lá em Timóteo. Porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, não o dinheiro. Olha só o cuidado que nós temos que ter. E orar a Deus para nós amar sempre em primeiro lugar. O dinheiro, eu até escrevi numa frase que eu achei interessante. O dinheiro é um excelente escravo, mas é um péssimo senhor. É interessante. É somente por um meio para atingir um fim, o dinheiro, né? Mas algumas pessoas, tragicamente, fizeram da riqueza o fim propriamente dito. A coisa a ser servida se tornou um Deus. Um Deus com letra minúscula. O que mais compete contra Deus no mundo atualmente não são os demônios, não é o diabo. É o amor ao dinheiro. Não o dinheiro, o amor ao dinheiro. Que se torna um Deus. Aí vem da avareza, né? A pessoa se torna avarento. Que aí é idolatria. Amém? Os mordomos do Senhor. A mordomia. O mordomo fiel tinha total autoridade sobre os bens do seu senhor e confiava nele até para fazer acordos em seu nome. Os que recebem a Cristo devem compreender o significado da mordomia cristã, que exige um caráter reto, próprio de quem teme a Deus. Quando o cristão é zeloso e correto na administração de tudo que está sob os seus cuidados, o nome de Deus é honrado. Ou seja, quando você, teme a Deus e faz o que agrada a Deus, você está honrando o nome do Senhor. O bispo Abner Ferreira e pastor Marcos Santana, considerando que somos discípulos de Cristo e que agora todo o nosso ser pertence ao Senhor, então a exortação em Romanos 12:2 também inclui a maneira como lidamos com os bens e as finanças. E que agora todo o nosso... O discípulo do reino de Deus exige um melhor direcionamento acerca de como pensamos e empregamos os nossos bens. Isso não representa nenhuma surpresa, já que o uso dos bens é uma revelação do nosso verdadeiro ser. Às vezes nós temos condições de abençoar o nosso próximo e nós fazemos o quê? Tô nem aí. Finge que nem está vendo. Ah, não é comigo não. Só que a Bíblia fala que a Deus empresta aquele que se compadece do pobre. Sabia? E quando você ajuda uma pessoa que realmente, não só pobre financeiramente, mas espiritualmente, com palavras da palavra de Deus, a Bíblia fala que você está emprestando para Deus. E Deus deve alguma coisa para alguém? Sim ou não? Amém? Nada. Nunca Deus não deve nada para ninguém. Deus é maravilhoso. 2.3. O que você tem nas suas mãos hoje? O apóstolo Paulo alertou ao jovem Timóteo acerca do apego aos bens materiais. Porque nada trouxemos para este mundo. Essa passagem é muito bonita. E manifesto é que nada podemos levar dele. Alguém vai poder levar alguma coisa quando for embora? Físico? Só a roupa, né? Só a roupa do corpo mesmo. E aí os caras, dependendo, ainda rasga o fundo ainda. Os caras do... Pode falar, pastor Vitor? Ou você que você vai falar. Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Porque nada trouxemos para este mundo, e a manifesto é que nada podemos levar. Só que a Bíblia fala que tem uma coisa que você leva. Alguém lembra? É uma palavra bem pequenininha. Valendo R$1 milhão. Tem umas coisas que você leva. Está na Bíblia. Eu não estou inventando, não.
Isso, as obras. Olha só que legal. As obras que você faz, a Bíblia fala que ela vai te acompanhar. Está lá em Apocalipse também. E diz o Espírito Santo. Está no Apocalipse. Interessante, né? Então, as obras boas que você faz, que você pratica diante do Senhor, quando você está ajudando a pessoa que ninguém está vendo, não precisa ficar postando, não. Tem irmão que gosta de fazer isso, né? E a Bíblia fala que ali você recebeu o seu galardão. É o que você dá com a mão direita, com a mão, a outra não precisa saber. Deus tem que saber, Deus sabe, né? Não tem como ele não saber. E a Bíblia fala que é ele que vai recompensar. Ou seja, todas as suas obras que você está praticando, do momento que você creu em Cristo, até o dia que você for chamado para a glória, está sendo contado. No livro das obras. É isso mesmo, né? Livro das obras. Assim como tem o livro da vida, tem o livro das obras. O livro das obras para quem é salvo e para quem não é salvo. Está na Bíblia. Amém? O livro da vida é só para quem? Só para os lavados e remidos pelo sangue do... Amém? É o livro da vida. É o livro mais importante, sim ou não? Esse, para mim, é o livro mais importante. Não tem livro mais importante do que o livro da vida. Está aqui através da... Amém? É. E ainda... eu creio. Pode falar. Reescreve o nome dele no livro da vida. Me explica agora. Reescreve? Como assim? Assim, a pessoa quando ela aceita Jesus pela primeira Fala aí, vez, pastor né? Vitor. Pela Você quer primeira falar? vez, Fala aí. né? Aceitou Jesus pela primeira vez, né? Escreve o nome dele no livro da vida. A pessoa se afastou, né? Aí voltou de novo, aceitou de novo. Aí a pessoa, o pastor, já vi o pastor falando, reescreve o nome dele no livro da vida. Sim. É porque a hora que ele saiu foi apagado. Pode falar, pastor Vitor. Pastor Vitor quer falar, pode falar. Essa é polêmica, Você essa é quer polêmica. falar. Ele sabe. É porque assim, a Bíblia fala assim, Jesus falando assim, aquele que é obediente a ele, guarda as obras. Ele fala assim, de maneira alguma arriscarei seu nome do livro da vida. O nome da vida, o nome da pessoa, o meu nome, ou o nome de qualquer um aqui, pode ser riscado do livro da vida, sim ou não? Sim. De maneira alguma arriscarei. Ou seja, tem a possibilidade. As pessoas podem... Quer falar, pastor Vitor? Pode, pode falar. Eu sei que você quer falar. Guarda não, fala aí, meu. É muito polêmico. Ah, A questão do assunto, escrito no nome no livro da vida. sim. Porque eu acredito que, como diz na palavra, riscarei. Só que em hebraico, riscar tem várias tradições. Então nós temos que ver qual é esse riscar. Porque alguns pregadores, eles pregam dizendo que o nome ele é feito, só que apenas o nome está escrito, porém ele fica tipo apagado. Porque a pessoa sai da presença de Deus, porque quem permanece o nosso nome reescrito ou vivo diante do livro é as nossas obras e a fé em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa sai, eu acredito como fosse uma lâmpada, uma luz, foi o que veio na minha mente. Quando você sai, as suas obras é apagada diante de Deus. A sua fé é apagada. Então, aquele nome é como ele estivesse sumindo. Sim. Quando a pessoa retorna, aquela luz ela acende novamente, que é a fé, né? Então, assim, é apenas uma linguagem, quando a pessoa fala. Reescreve uma linguagem para a pessoa entender melhor. Eu acredito nisso. Sim, eu entendo. Assim, é porque, agora no meu entendimento, eu concordo plenamente com o que você falou. Mas vamos supor, agora vamos falar arriscado de vez. Entendeu? Foi arriscado. Vamos supor que, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, voluntariamente, ou seja, eu não estou mais nem aí. Vou lá e blasfemo contra... Sim, pecar com consciência. Aí é a apostasia. É o que eu creio que não tem mais jeito. A pessoa apostatou e não quer mais nem saber. E ela não vai se arrepender mais. Se ela a pessoa que apostata, é a pessoa que não tem mais volta, né? Já era. Ela chega num nível... O que significa isso? Que a mente cauterizou. Ou seja, a palavra não faz efeito mais nela. É o temor de Deus que nós temos que ter. A pessoa, a palavra de Deus não faz mais efeito, fica sem sentido. Como é que a pessoa vai se arrepender? Se pecarmos voluntariamente,
depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício de quem? De Jesus, pelos pecados, mas uma certa expectação de juízo e fogo que há de devorar os adversários. É a pessoa que apostatou e nunca mais quis saber de Deus. E ela vai morrer, infelizmente, perder a salvação. E ela foi salva um dia, a Bíblia fala, só que era um dia, ela apostatou. Ela pecou deliberadamente contra o Espírito Santo. E o Espírito Santo falando com ela, e o Espírito Santo foi afastando. Chegou um momento que, infelizmente, ela morreu e não teve mais jeito. Eu creio que esse é o riscar. Só que a Bíblia fala que se você permanecer fiel, Jesus fala para você nessa noite, para todos vocês, de maneira alguma riscarei o seu nome do livro da vida. E o interessante é que é o livro da vida do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Vai dar certo. Vamos lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Não foi que eu parei mesmo. Alguém lembra aí? Ah, tá. Não lembrei. Obrigado. Vamos lá. O que o Senhor tem colocado em suas mãos sobre a administração? Você tem cuidado dessas coisas com zelo e integridade? Cabe a nós refletir sobre esses questionamentos com a fidelidade que o Senhor espera de seus filhos amados. Quero lembrar você que você é um filho amado. Amém? Bispo Samuel Ferreira, os bens que nos foram dados a administrar são propriedades, fortuna, posição social, família e até mesmo o nosso corpo físico. Repetiu o mesmo texto aqui, né? Todas as coisas. Eu ensinei que todas as coisas pertencem a Deus, que nos oferece suas muitas bênçãos. É o resumo do capítulo 2. 3. Sejamos mordomos fiéis. A infidelidade do mordomo se tornou conhecida. E o seu senhor interrogou: que é isso que ouço de ti? O mordomo infiel esbanjou os seus bens do seu patrão e isso evidenciou um caráter distorcido. Você pode comparar também pessoas que estão dentro da igreja, mas realmente não querem compromisso com Deus. Deus está dando a oportunidade dele administrar, que é a escolha, né? Eu creio na escolha, né? O livre-arbítrio. Né? Eu creio na escolha. A pessoa tem escolhas. E se eu quiser sair daqui agora e tomar uma cerveja, eu escolho. Só que, é claro, vai ter as consequências. Né? Se eu quiser sair doido correndo aqui com a melancia na cabeça, vai pensar que eu estou doido. Mas tudo tem consequência. Então, só para dar um exemplo, né? Que não tem nada a ver não, mas... Então, tudo na vida, muitas coisas é escolha. Né? E tem coisas que Deus ainda guarda. Igual eu falei para os irmãos, semana passada, eu estava lá na beira da BR, eu fui colocar um balizador, que é um cone, que fosse grande, né? E eu coloquei o balizador assim, ó. Só que não foi escolha. De repente deu um branco na minha cabeça. Só que eu estava na beira, eu estava no meio da BR, onde passa um monte de carreta. Aí eu coloquei o balizador e fui para o meio da pista. Foi escolha minha? Não. Eu simplesmente dei um branco, eu ia morrer. E aí, os irmãos iam fazer. Senhor, onde estou? Então, gente, eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse morrido, Jesus amado. Obrigado, Senhor, de novo, por ter tanta paciência comigo. Deus é bom. Às vezes, né? Não foi escolha minha, mas eu ia morrer. E se Deus não tivesse... Manda um anjo, vai lá, anjo. Tá me enrolado. Sem brincadeira, gente, foi tão rápido que eu não tive nem reação. Eu coloquei o balizador e fui pro meio da pista. Porque assim, na empresa que eu estou, tem muitos funcionários, uns 200. Eu tenho que cuidar de uns 200. Entendeu? Então, assim, é muito serviço, né? Aí é muita coisa, eu te ligo, não sei o que, isso aí. Aí acho que eu fiquei desorientado. Mas vai dar certo. Deus está cuidando, está providenciando tudo, vai dar certo. Amém? Estão todos entendendo, irmãos? Posso continuar? Daqui a pouco a gente termina, tá? Vamos lá. Calma aí. Tá. É preciso empenho. Foco na lição, hein? É preciso empenho para administrar os bens e as finanças sob nossa responsabilidade, sendo bons mordomos do que Deus nos confiou. A mordomia é caráter íntegro. Para cuidar das coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivar um caráter íntegro. A integridade é agir com honestidade. É um dos atributos de Deus. Né? E ele é tão bom que ainda distribui para a gente, né? Deus é maravilhoso. Deus é correto, justo e perfeito. Não devemos agir como o mordomo da parábola, de modo fraudulento. Nós temos escolha. Ser um mordomo fiel ou mordomo infiel. A escolha é nossa. E Jesus rejeita a mordomia dúbia, que é, né? Eu até anotei aqui, dúbia, duvidoso.
Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer, que é odiar, né? A tradução é odiar. Aborrecer que está falando de odiar. Ou odiará um e amará o outro. Quem é esse um? Um é Deus, o outro é Mamon, as riquezas, né? Ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Ou você chega a Deus, ou vocês se tornam, né? Não que não, gente, né? Não pode ter dinheiro, né? Que amar o dinheiro, né? É diferente, né? Não podeis servir a Deus e a Mamon, que vem de mamona, e vem de riquezas, dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, mas se nós amarmos aí deu ruim, né? Amém? Amar é um, ter outro. É isso muito, muito bem, gostei. Continuando aqui. R.N. Chaplin, o administrador, era um homem iníquo, embora fosse astuto, e os discípulos de Jesus são exortados a empregar a sua sabedoria para propósitos superiores. O versículo 9 mostra, de maneira bem definida, que um dos principais propósitos dessa parábola é o de ensinar o uso sábio do dinheiro. A Bíblia fala assim, ó, o rico domina sobre o pobre. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Eu gravei essa frase. Eu li tanto esse versículo esses dias. Eu até falo para os irmãos, há uns dias atrás, uns meses atrás, eu e minha esposa tinha um monte de cartão de crédito. Jesus amado. Vamos fazer cartão de crédito. A gente pensa que tem dinheiro, né? Quando foi ver, tinha 9 cartões de crédito. Cara, não tá aí não. Não tá aí. Ela vai ver o vídeo. 9 cartões de crédito. Aí, quando vai se embananando, aí a gente arruma uma maquininha. Passa cartão, cobre o outro, e aí vai empurrando com a barriga. Nessa brincadeira eu fui fazer o cálculo, quando eu descobri que em um ano eu perdi mais de 5 mil reais. Só negócio de passa na maquininha, e sem perceber. Aí eu tive a inteligência, um breve momento de, caramba, eu podia ter poupado 5 mil reais se eu tivesse evitado lá atrás. E eu estava fazendo o quê? Mano emprestado. O rico domina sobre o pobre. Quem é que é o rico? O rico é aquele que tem liberdade financeira. Ele fala assim, eu não vou trabalhar mais, ele tem a liberdade de falar assim, eu não vou trabalhar mais, eu vou viver agora servindo só a Deus. Ele pode fazer isso. Isso é a pessoa ser rica. Financeiramente, é claro. É ter rico, é ter liberdade financeira. Falar assim, hoje eu não vou trabalhar, eu vou ficar em casa só com as minhas filhas e com a minha esposa. Isso é ser rico. O rico domina sobre o pobre. E aquele que toma emprestado, tem duas traduções. Um fala servo, outro escravo. É escravo. Ou seja, se eu fico pegando emprestado com a agiota, eu sou escravo de quem? Se eu fico usando um monte de cartão de crédito. Calma, cara, eu fazia isso, né? Só que eu não quero mais ser escravo, Senhor, eu quero ser servo só de Jesus. Eu era escravo do cartão de crédito. E aí vai vendo aquele bola de neve. Jesus amado. Isso está no que Deus está nos falando lá em Provérbios. Por isso que eu recomendo, lê Provérbios, é top demais. E vai anotando lá, riscando assim, dinheiro, finanças, eu estou fazendo isso. E eu vou falar a você, Deus tem me libertado. E cada vez eu estou lendo mais livros. Eu estou lendo, esses dias eu li 2 livros de finanças. Sobre financeira, porque eu quero ter, um dia eu oro a Deus, Senhor, eu quero ter liberdade financeira. De falar assim, eu não vou trabalhar mais, eu vou só servir a Deus. Se Jesus não voltar antes, né? Ele pode voltar assim também, em qualquer momento. Mas quem sabe Deus nos concede. Ele já está concedendo aí para irmãos, tá? Amém? Um dia nós vamos chegar lá também, glória a Deus. Eu creio, eu tomo posse. Continuando, então, estão entendendo, irmãos? Amém? Quase, vamos lá. O mordomo fiel. Como vimos, mordomia é administrar os bens de outrem com fidelidade. A Bíblia relata o exemplo de Eliezer, mordomo de Abraão. Né? Ele administrava tudo o que seu senhor possuía, inclusive sendo enviado por Abraão para procurar uma noiva para seu filho, Isaque. Eliezer foi um bom exemplo de mordomo, porque conhecia bem o seu senhor, Abraão a quem obedecia. O mordomo de Cristo, do Mashiach. Alguém sabe, alguém lembra o que é Mashiach? Messias? Alguém lembra o que é Messias? Hã? Fala aí, Billy. Pode falar. Messias é o mesmo Cristo, tá? É porque Messias é no hebraico e Cristo é no grego. Mas é o mesmo significado. Significa o ungido, o rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. É o Mashiach. Mashiach. Eu acho muito bonito esse nome. Mashiach. Continuando aqui.
mordomo de Cristo precisa conhecer bem o seu Senhor. Ou seja, quanto mais você conhece o Senhor, mais você vai conhecer o seu lado bom. Quanto mais você se afastar do Senhor, mais você vai conhecer o seu lado mal. Eu já passei por isso. E é horrível quando a gente conhece o nosso lado mal. A gente faz coisa que depois, misericórdia, como é que eu tive coragem de fazer um negócio desse? Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra? Não é verdade? Quem nunca? Mas Deus é maravilhoso. Deus é o Deus de oportunidades. Se não fosse, ninguém estava aqui mais. Glória a Deus. A quem deve obedecer para que seja aprovado no exercício da mordomia. A desonestidade na utilização do dinheiro é uma evidência segura de um coração que não é reto diante de Deus. Olha só. Demonstra administrando com honestidade. Como mordomo, o cristão é aprovado ou não conforme a maneira como administra. Acho que eu pulei aqui, calma aí. Não, é isso mesmo. Era certo, tá quase. Administrando com honestidade. Como mordomo, o cristão é aprovado ou não conforme a maneira como administra os bens que lhe são confiados pelo Senhor Jesus. Em um mundo materialista, sim ou não? Esse mundo é materialista ou não? Tudo que nós temos que trabalhar para quê? Ganhar dinheiro. Ai, Jesus. Hoje mesmo eu fui trabalhar, não vou mentir não, porque eu fui obrigado. Eu fui por livre e espontânea pressão. Se eu não fosse, ixi, a facada desse filho. A falta era tão grande. Para ganhar você ganha 80, para perder é 300. É engraçado, né? Descontar. Desse jeito. Às vezes você vai trabalhar por livre e espontânea pressão de si mesmo, né? Em um mundo materialista, a Bíblia nos ensina a viver um estilo de vida diferente. Olha só, a Bíblia nos ensina a viver um estilo de vida diferente, que agrada a Deus. Onde a mordomia, que é administrar as coisas do Senhor, onde a mordomia não é honesta, não existe graça divina. Se eu for desonesto, a graça divina está onde? O favor de Deus está onde? Está bem longe. Amém? Quase finalizando aqui. O bispo Abner Ferreira: se colocarmos nosso amor nas coisas deste mundo, certamente iremos entristecer ao Senhor. E a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, sim ou não? Não entristeça não. Quando você entristece o Espírito Santo, o que acontece com você? Você também se entristece, porque ele está dentro de você. Quem nunca? Jesus amado. O Espírito Santo é muito paciente com a gente. Amém? Sigamos obedecendo e amando ao Senhor Jesus, ofertando com alegria, pois Ele deseja cumprir sua promessa em nós, fazendo nossos celeiros se encherem de cereais e nossos túneis transbordando de vinho abundantemente. Leia aí Provérbios para a gente, Billy. Provérbios 3, 9 e 10. Por favor, estamos finalizando, tá, gente? Vai dar certinho. Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Alguém é fazendeiro? Tem alguém fazendeiro aí? Amém. Alguém é fazendeiro? Levante a mão, por favor. Trabalhar na roça vale? Trabalhar na roça vale? O que Deus está falando para nós nessa noite? Honra ao Senhor com... Como é que é? Lê de novo aí para a gente, por favor, que eu esqueci, fugiu aqui, por favor. Provérbios 3, 9. Mas ninguém Honra faz ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, com tudo que você tem. Ninguém aqui é fazendeiro ainda? Ainda. Amém? E com os primeiros frutos, que é o quê? Os dízimos e ofertas. Honra ao Senhor e transbordarão os teus celeiros de vinhos, né? E lagares. Ou seja, está falando de... O vinho representa o que na Bíblia? Não é para ficar bêbado, não. Alegria. E transbordarão os teus celeiros. Alegria, alegria. Glória a Deus, aleluia. Quem tem experimentado as alegrias de Deus? Que Deus sempre tem nos abençoado. Mesmo às vezes nas dificuldades. Deus nos alegra. Amém? Conclusão. Eu ensinei.
eu ensinei que, para cuidar das coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivar um caráter íntegro. Agora a conclusão. Devido a tamanha responsabilidade no exercício da mordomia cristã, a certeza de futura prestação de contas e as qualidades que se exige do mordomo, devemos buscar sabedoria e habilidade no Senhor, em sua palavra, além da indispensável capacitação do Espírito Santo, para que em tudo Deus seja por nós glorificado. Abre para mim só em último capítulo de Eclesiastes, por favor. Só para a gente finalizar, o último versículo, tá? O último capítulo de Eclesiastes, para finalizar o estudo de hoje. Porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra e até tudo que está escondido, que seja bom, que seja mal. Amém? E de tudo o que se tem ouvido, o fim é. Ó, tô acabando, né? De tudo que você ouviu nessa noite, o fim é, resumo, tema a Deus. Ou seja, respeite a Deus, as coisas de Deus. E guarda os seus mandamentos, ou seja, obedece os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem, é o dever de toda mulher. Porque Deus, que é o justo juiz, há de trazer a juízo, a julgamento, toda a obra e tudo que está encoberto, até as coisas que nós fazemos escondido, um dia vai vir à tona. Quer seja bom, quer seja mal. É o resumo dos mordomos. Eu agradeço a minha oportunidade e passo para o pastor Vitor.